Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional Windows. Por ele ser um sistema operacional, ele é responsável pela gerência dos recursos todos que a máquina oferece. Além disso, ele nos oferece também algumas ferramentas para que nós possamos interagir com o computador. E esse vai ser o foco da nossa aula. Bom, como é que a gente pode então interagir com o computador? Como hoje as interfaces são todas gráficas, o mais usual é que a gente interaja com o mouse. Só que se a gente decorar algumas teclas de atalho, a gente pode utilizar o teclado, que vai tornar o nosso trabalho bem mais rápido. Bom, vamos iniciar então com o mouse. O mouse é composto por 3 botões, o botão esquerdo, o botão direito e o botão do meio, que é o botão de scroll. Bom, o botão do meio, ou botão de scroll, ele serve então para permitir com que a tela do computador suba ou desça, ou seja, faça um scroll dessa tela do computador. Através do botão esquerdo do mouse, nós podemos apontar um determinado objeto, simplesmente levando o ponteiro do mouse sobre ele, selecionar esse objeto, dando um clique com o botão esquerdo do mouse, observando que esse objeto muda de cor, ou podemos ainda abrir um objeto ou uma aplicação, dando um duplo clique sobre esse objeto. Além disso, nós podemos ainda mover esse objeto pela tela, pressionando o botão esquerdo do mouse sobre ele, mantendo sob pressão e arrastando o objeto sobre a tela de forma que ele se posicione em um outro local. Além do mouse, nós podemos interagir com o Windows também através do teclado. Além das teclas convencionais de utilização do teclado, existem algumas teclas que facilitam e agilizam o processo. Por exemplo, a primeira delas seria a tecla ESC ou Escape. Ela serve para abortar alguma operação ou fechar alguma janela, como por exemplo, fechar esse menu. Outras 2 teclas também bastante utilizadas são a tecla Ctrl e a tecla Alt. Essas 2 teclas elas servem como combinação de teclas com outras teclas, de forma a gerar algumas teclas de atalho. Por exemplo, Ctrl, Alt e Del. Abre essa tela que nos permite acessar, por exemplo, o gerenciador de tarefas, dentre outras combinações. Bom, o próximo tópico que nós vamos ver é iniciar o Windows. Para iniciar o Windows, basta que você ligue o computador e aguarde enquanto ele vai carregando todos os arquivos necessários, até que uma tela semelhante a essa apareça na tela do seu computador. Algumas alterações podem ocorrer, por exemplo, nessa parte de fundo pode ocorrer de ter uma outra figura, uma outra imagem, que ela é chamada então de papel de parede. Além disso, outra diferença que pode ocorrer também seria na quantidade desses ícones que representam então algumas operações ou algumas aplicações do computador. Se você notar na tela de entrada do Windows, existe um botão chamado botão Iniciar. Se nós clicarmos sobre ele, nós teremos acesso ao menu principal do Windows, onde nós vamos encontrar as principais operações do Windows. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Mario.net. Para que servem essas reticências que aparecem em algumas opções ou aquelas setinhas que aparecem em outras? Não tinha nem percebido. Para que servem, professor? Bom, Mário, então respondendo essa pergunta, as reticências servem para abrir caixas de diálogo, que em algumas opções são necessárias para que nós possamos inserir algumas informações. E as setas? As setas nos permitem abrir submenus. O que nós devemos fazer para desligar o Windows? A gente nunca deve desligar o computador sem antes desligar o Windows. Para desligar o Windows, você deve clicar no botão Iniciar, logo em seguida na opção Desligar. Aparecerá uma tela semelhante a essa, onde nós temos algumas opções. A primeira opção seria fazer logoff de administrador. Na realidade, nessa opção, nós não iremos desligar o Windows, e sim permitir que uma outra conta seja inicializada. Segunda opção é a opção propriamente dita de desligar o computador. Então, se nós quisermos desligar o computador, antes nós devemos clicar nessa opção e logo depois em OK, para que então o Windows seja desligado. A terceira opção seria a opção reinicializar, ou seja, reiniciar. Nós devemos clicar nessa opção se nós desejarmos que o computador seja desligado e em seguida reiniciado.
A última opção é o modo de espera. Bom, em espera significa que se nós precisarmos nos afastar do computador por alguns instantes, nós podemos ativar esse modo clicando em espera e logo depois em OK, de forma a poupar energia. Quando nós voltarmos, basta teclar em qualquer tecla que o computador volta ao modo normal. Professora, como sei se o computador pode ser desligado? Bom, Mário, nos computadores atuais, na medida que a gente clica, então, na opção desligar, basta esperar que o computador vai ser desligado automaticamente. Nos mais antigos, ou seja, nos gabinetes mais antigos, a gente deve esperar que venha uma mensagem, dizendo, então, que o computador está pronto ou já pode ser desligado. E daí, sim, a gente pressiona o botão do gabinete para desligá-lo. Bom, o próximo tópico que nós vamos ver são as janelas de aplicações. No Windows, cada aplicação é representada através de uma janela. Todas essas janelas têm uma estrutura padrão, como nós podemos ver aqui nessa tela. Ou seja, elas são compostas sempre por 3 botões na barra superior. Esses 3 botões significam, o primeiro deles, minimizar. Basta que nós coloquemos o mouse sobre ele e esperemos um pouco, já aparece ali uma observação. Se nós clicarmos sobre ele, a janela é fechada, mas na realidade a aplicação ainda está em execução, ou seja, ela é minimizada e fica na barra de tarefas, na parte inferior da tela. O botão central é o botão maximizar. Se nós clicarmos sobre ele, a janela assume o tamanho total da tela. Para que ela volte ao tamanho original dela, basta que nós cliquemos de novo no mesmo botão. O terceiro botão é o botão fechar. Se nós clicarmos, a janela fecha e a aplicação é encerrada. Para redimensionar a janela, basta que a gente vá com o ponteiro do mouse até uma das bordas da janela, de forma que apareça essa seta de 2 pontas. Dessa forma, a gente clica com o botão esquerdo do mouse, mantém ele sob pressão e arrasta, de forma a redimensionar a janela. Isso pode ser feito em qualquer uma das bordas, inclusive no canto, redimensionando de forma uniforme. Para mover a janela, basta que nós cliquemos com o botão esquerdo do mouse sobre a barra superior da janela, mantendo o mouse pressionado e arrastando a janela até o local desejado. O nosso próximo tópico é trabalhando com arquivos e pastas. O que são arquivos? Na realidade, toda a informação que fica armazenada no computador fica armazenada na forma de arquivos. E para que servem as pastas? As pastas servem para que nós possamos organizar esses arquivos. Imagine se nós tivéssemos todos os arquivos no mesmo local. Ficaria bastante difícil encontrar um determinado arquivo. Portanto, nós podemos dividir as áreas de discos em pastas. Dentro dessas pastas, nós podemos guardar arquivos e outras pastas, que seriam subpastas. Para trabalhar com arquivos e pastas no Windows, nós podemos utilizar a ferramenta Windows Explorer. Nós clicamos na tecla Iniciar, vamos até a opção Programas, logo depois até a opção Acessórios e dentro do submenu Acessórios, nós clicamos em Windows Explorer. Bom, essa é a tela principal do Windows Explorer. Do lado esquerdo da tela, nós temos listadas as unidades de disco existentes no computador e as pastas que compõem essas unidades de disco. Na tela da direita, são apresentados os conteúdos da pasta ou unidade de disco que estiver selecionada. Por exemplo, se eu selecionar meus arquivos recebidos, que é uma pasta que compõe a pasta Meus Documentos, essa pasta se torna aberta e na janela da direita aparecem então os arquivos ou subpastas, se existissem, que compõem essa pasta selecionada. Se você notar na janela da esquerda, existem alguns ícones, mais ou menos. Quando eles estão em mais, significa que você pode clicar e um submenu aparece com algumas opções internas ao, no caso, meu computador, que foi o que eu selecionei. E ele se transforma num menos, o que significa que se eu clicar sobre ele, fecha as opções que compõem o meu computador.
Para criar uma nova pasta, nós devemos primeiro selecionar a unidade de destino onde essa pasta vai ser criada. Isso nós fazemos na janela da esquerda. Por exemplo, clico sobre meus documentos. Na janela da direita aparecem então todas as informações referentes aos meus documentos. E eu quero criar uma nova pasta dentro dessa pasta meus documentos. Para isso, então, basta que eu vá até a opção Arquivo de menu, clique em Novo e logo em seguida na opção Pasta. Aparece uma nova pasta, esperando então que eu digite o nome dessa pasta. Pode ser um nome qualquer. E depois eu posso teclar Enter ou clicar em qualquer área fora da caixinha de texto. E a pasta foi criada. Outra possibilidade é através do botão direito do mouse. Primeiro, então, eu seleciono a unidade de destino onde eu quero criar a pasta, por exemplo, meus documentos, vou até a janela da direita, clico com o botão direito do mouse, de forma a acessar o menu sensível ao contexto, vou até a opção Novo e logo em seguida clico na opção Pasta. Novamente, uma nova pasta foi criada, basta que eu digite um nome para ela. E tecle Enter ou clique em qualquer local. Para selecionar um arquivo ou uma pasta, basta que nós cliquemos sobre ele com o botão esquerdo do mouse. A partir desse momento, o arquivo ou pasta fica selecionado através da mudança de cor. Se nós quisermos selecionar mais de um arquivo ou mais de uma pasta, nós temos duas formas, que é a forma contínua ou descontínua. Antes de entrar no modo de seleção contínuo, vamos mudar o modo de exibição das informações na tela. Para isso, basta clicar no botão Modo de exibição e selecionar Lista ou Detalhes. Qualquer uma dessas duas opções vai apresentar uma lista com o conteúdo que nos facilita a seleção no modo contínuo ou descontínuo. Bom, no modo de seleção contínuo, nós devemos então clicar no primeiro arquivo ou pasta a ser selecionado, pressionar a tecla Shift e mantê-la sob pressão e clicar no último arquivo ou pasta a ser selecionado. Observe que a lista toda muda de cor, ou seja, entre o primeiro e o último arquivo ou pasta selecionado. No modo descontínuo de seleção, basta que nós cliquemos no primeiro arquivo ou pasta a ser selecionado. Depois nós devemos teclar na tecla Ctrl e clicar nos demais arquivos que nós desejamos selecionar, de forma que todos fiquem selecionados e que mudem de cor. O nosso próximo tópico é copiar ou mover arquivos ou pastas. Qual a diferença entre copiar ou mover? Copiar um arquivo significa duplicá-lo. Mover significa tirar de uma unidade ou pasta e passar para outra unidade ou pasta. Para copiar arquivos ou pasta utilizando o botão direito do mouse, basta primeiro selecionar o arquivo ou pasta, clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Copiar para copiar esse arquivo ou pasta ou recortar se for para mover esse arquivo ou pasta. Por exemplo, eu vou selecionar a opção Copiar. Logo depois, nós devemos ir até a janela da esquerda e selecionar o local de destino aonde esse arquivo deve ser copiado. Por exemplo, eu vou clicar na pasta Meus arquivos recebidos. Logo em seguida, com o botão direito do mouse, eu clico para acessar o menu e escolho a opção Colar. E esse arquivo então foi copiado e ele se encontra dentro dessa pasta. Nós podemos fazer essas mesmas operações também utilizando os botões da barra superior. Por exemplo, se eu quiser copiar ou mover esse arquivo que está na pasta Meus documentos para a pasta Meus arquivos recentes, basta que eu selecione o arquivo, clique no botão Copiar, caso eu deseje copiá-lo, ou clique no botão Recortar, caso eu deseje movê-lo. Eu vou clicar na opção Copiar. Logo em seguida, eu devo selecionar a pasta ou unidade de destino onde eu quero copiar esse arquivo, por exemplo, Meus arquivos recebidos, e clico no botão Colar. E esse arquivo, então, apareceu dentro dessa pasta. Uma terceira forma de nós executarmos essas mesmas operações seria através da área de transferência do Windows.
Professora, o que é a área de transferência? Bom, Mário, a área de transferência do Windows é uma área de memória que o Windows possui compartilhada por todos os aplicativos, o que significa que nós podemos colocar uma informação nessa área de memória e um outro aplicativo vai ter acesso a essa mesma área. Dessa forma, a gente pode então fazer cópias de arquivos de uma unidade para outra ou mesmo mover arquivos de uma unidade para outra utilizando essa área de transferência. Nós podemos então fazer essas operações através da área de transferência utilizando as teclas Ctrl+C para copiar e depois Ctrl+V para colar, Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar de novo. Por exemplo, primeiro vou selecionar o arquivo que eu quero copiar. Teclo Ctrl+C para levá-lo para a área de transferência. Agora vou clicar na pasta Meus Arquivos Recebidos, que é onde eu quero então copiar, para onde eu pretendo levar esse arquivo. Agora eu teclo Ctrl+V. E esse arquivo então foi copiado para a pasta Meus Arquivos Recentes. Para que nós possamos mover então o arquivo utilizando a área de transferência, nós primeiro devemos selecionar o arquivo, depois teclar Ctrl+X, que significa recortar esse arquivo. Depois nós devemos clicar na unidade ou pasta de destino para onde eu vou mover esse arquivo e depois basta clicar Ctrl+V, que significa colar. E o arquivo então foi movido para essa pasta, ou seja, ele está na pasta Meus Arquivos Recentes e não se encontra mais na pasta Meus Documentos. Para que nós possamos alterar o nome de um arquivo ou pasta, nós podemos utilizar o botão direito do mouse. Para isso, basta clicar sobre o arquivo, clicar com o botão direito do mouse sobre ele e escolher a opção Renomear. Ele vai nos permitir, então, que nós digitemos um outro texto naquela parte que foi marcada. Então, eu vou digitar um novo nome e teclar Enter ou clicar em qualquer parte fora dessa caixa de texto e o arquivo foi renomeado. Para excluir um arquivo ou pasta, nós podemos utilizar também o botão direito do mouse. Para isso, basta clicar sobre o arquivo ou pasta a ser excluído com o botão direito do mouse e escolher a opção Excluir. Ele sempre vai nos pedir, então, uma confirmação dessa exclusão, nos informando que esse arquivo vai ser excluído para a lixeira. Basta que nós confirmemos clicando em Sim. O próximo tópico que nós vamos ver é o meu computador. Através do meu computador, nós temos acesso a todas as unidades de disco que fazem parte do computador que a gente está utilizando. Além disso, nós podemos também ver quais são os arquivos e pastas que compõem essas unidades. Para acessar o meu computador, basta que nós cliquemos no ícone Meu Computador, que se encontra na área de trabalho. Para abri-lo, nós devemos então dar um duplo clique sobre ele. Bom, aqui nós já conseguimos ver, então, que nesse computador nós temos a unidade de disco C e a unidade de disco D. Se nós quiséssemos ver o conteúdo de uma dessas unidades de disco, basta um duplo clique sobre elas. E aqui nós já encontramos, então, as pastas que compõem essa unidade de disco e um arquivo que faz parte da mesma. O próximo tópico que nós vamos ver agora é formatar um disquete. Para que serve formatar um disquete? Bom, se nós compramos um disquete novo, normalmente ele já vem formatado, mas caso ele não venha, nós devemos então inicializá-lo através da formatação. Outra alternativa é se nós temos um disquete que já está cheio de arquivos e nós queremos limpar esse disquete. A opção mais rápida seria formatá-lo na forma simples. Outra possibilidade é se nós quisermos recuperar alguns erros lógicos que possam existir no disquete ou mesmo tirar algum vírus. Para isso, nós devemos, então, formatá-lo na opção completa. Para formatar um disquete, a gente deve, então, entrar no meu computador, clicar sobre a unidade de disco A para selecioná-la, ir até a opção Arquivos de menu e clicar em Formatar. A seguinte tela vai ser apresentada. Bom, nessa tela nós devemos, então, selecionar a capacidade de disco, como é um disquete, é 1.44 MB, o tipo de formatação, se vai ser a formatação rápida ou simples, que serve então para apagar um disquete, o conteúdo, né, desse disquete,
A outra opção seria a completa, que é utilizada para tirar vírus, como eu falei antes, de um disquete. Nós podemos ainda colocar um nome nesse disquete a partir da opção rótulo e ainda podemos selecionar a parte copiar arquivos do sistema. Bom, essa opção é importante caso nós queiramos criar um disco de boot. Professora, o que é um disco de boot? Bom, Mário, um disco de boot é um disco de emergência, ou seja, como ele tem já os principais arquivos do sistema operacional, ele pode ser utilizado para inicializar o computador, caso tenha ocorrido algum problema com o computador e ele não possa ser inicializado sozinho. Você sabe quando o disquete está protegido contra a gravação? Bem, no disquete ele é quadradinho e embaixo tem um pininho. Quando ele está fechadinho é porque ele está protegido. Quando tá aquele suportezinho tá fechado, assim, onde tem uma abertura no canto. Não. Quando tem aquela travinha que tá... Pode... É um negocinho preto no seu nome. Tá fechada. Eu acho que pra saber quando o disquete tá pra gravar ou não, é pra cima pra gravar e pra baixo não. Sabe quando o disquete está protegido contra a gravação? Não faço ideia. Pior que não. Quando ele tá com o pininho atrás, tá mais aberto, né? Que tem o vão, é que ele está protegido contra a gravação, o outro está fechado. Para que nós saibamos se um disquete está protegido contra a gravação, basta que a gente olhe para esses dois orifícios que existem no disquete. Um deles possui uma trava. Se essa trava estiver para cima, ou seja, com o orifício aberto, esse disquete está protegido contra a gravação, ou seja, nada poderá ser gravado nesse disquete. Agora, se nós quisermos gravar alguma informação, basta passar a trava para baixo, de forma que o orifício não esteja mais aparecendo. A partir desse momento, então, pode ser gravada alguma informação nesse disquete. Professora, o que aconteceria se formatássemos o HD? Mário, essa é uma ótima pergunta. Nós não devemos formatar o HD. Se nós formatarmos o HD, nós iremos apagar todo o seu conteúdo. Logo, o computador não será mais inicializado. Isso fica sempre a cargo de um técnico. O nosso tópico de agora é a lixeira. Bom, para que serve a lixeira? Todos os arquivos que forem excluídos do HD são transferidos para a lixeira, de forma que nós possamos recuperá-los caso nós tenhamos excluído de forma errada. Bom, como nós podemos então recuperar um arquivo? Basta que nós cliquemos sobre a lixeira, selecionemos o arquivo a ser recuperado, então nós devemos clicar na opção Arquivo e Restaurar. Esse arquivo então retornou para a pasta de origem ou unidade de origem. Como dicas de estudos para a aula de hoje, eu sugiro a vocês 2 livros. O primeiro deles é o Estudo Dirigido de Windows XP, de João Carlos Manzano, da editora Érica. O segundo é Informática, Terminologia Básica Windows XP e Office Word 2003, de Mário Gomes Silva, editora Érica.